Prece espírita para luto, consolando o coração que chora de saudade. Há dores que não cabem em palavras. O coração em luto conhece o peso do silêncio, aquele vazio que parece ecoar dentro da alma. Quando perdemos alguém querido, sentimos como se parte de nós tivesse sido arrancada. E por mais que o tempo passe, a saudade continua a nos visitar, em cada lembrança, em cada gesto, em cada ausência que grita. Mas será que a morte é realmente um fim? Ou será apenas uma passagem para um reencontro que nos aguarda em outra dimensão? O Espiritismo nos convida a olhar além do instante da separação. Ele nos mostra que a vida não se encerra com o último suspiro do corpo físico, mas continua em plenitude, em aprendizado e em evolução. Essa visão abre uma janela de esperança, a de que nossos entes queridos não desapareceram, apenas caminharam à frente, para um plano onde o amor permanece vivo e atuante. Hoje este vídeo é um convite para transformar a dor em compreensão, a saudade em fé e o vazio em conexão. Aqui, você será conduzido a uma prece que não só consola o coração que chora, mas também envia luz e paz àquele que partiu. É mais do que uma oração, é um encontro de almas, um diálogo silencioso entre o visível e o invisível, entre o que somos agora e o que continuaremos a ser na eternidade. Permita-se seguir comigo nessa jornada. Deixe que cada palavra penetre fundo em sua alma, não como um discurso distante, mas como a voz de um amigo que segura sua mão no momento mais difícil. Porque, assim como você, também sei que a saudade dói, mas também sei que o amor é a única força capaz de vencer a morte. Há um silêncio que não se ouve com os ouvidos, mas que vibra dentro da alma com a intensidade de um grito. Esse silêncio surge quando a morte visita nosso caminho e leva consigo alguém que amamos profundamente. Não é um silêncio de paz, mas um vazio que se instala em cada espaço da vida. De repente, os lugares parecem maiores, os dias mais longos e os momentos mais pesados, porque a presença que antes preenchia tudo agora não está mais ali. O coração, nesse instante, tenta compreender aquilo que a razão insiste em chamar de fim, mas dentro de nós há sempre uma voz que questiona: será mesmo o fim? Será possível que um amor tão grande desapareça como se nunca tivesse existido? O luto é esse estado de choque diante da ausência. É a ferida aberta que lateja a cada lembrança. É o travesseiro que conhece nossas lágrimas mais íntimas. É o olhar perdido que busca, na multidão, um rosto que não aparecerá mais. Mas é também a experiência que nos confronta com a maior das verdades espirituais. A vida não se limita ao corpo. O Espiritismo nos ensina que a morte é apenas uma mudança de estado, uma transição entre planos, e que o ser amado continua existindo, vivendo, aprendendo e até mesmo nos amando, do outro lado do véu invisível. Quando estamos em luto, o coração grita por respostas, pede explicações, implora por consolo. Perguntamos a nós mesmos: por que agora? Por que dessa forma? Será que poderia ter sido diferente? E nesse turbilhão de pensamentos, o silêncio da ausência parece ainda mais ensurdecedor. Mas é justamente nesse silêncio que podemos aprender a ouvir outra voz, uma voz suave, que não vem de fora, mas de dentro. É a voz da consciência espiritual, aquela que lembra que ninguém está verdadeiramente perdido, que nenhum vínculo de amor pode ser quebrado pela morte. A saudade é muitas vezes confundida com um peso insuportável, como se fosse apenas dor e vazio. Mas, na verdade, ela é a prova mais autêntica de que o amor permanece vivo. Quem sente saudade não está preso ao passado. Está ligado por fios invisíveis a alguém que continua a existir em outra dimensão da vida. A saudade é a lembrança pulsante de que houve uma história, de que existiu afeto verdadeiro, de que nada foi em vão. O coração que sente falta, na verdade, continua amando. E esse amor se manifesta nesse sentimento que insiste em visitar a alma, mesmo quando tudo parece perdido. No olhar espírita, a saudade é mais do que uma emoção natural do luto. Ela é o reflexo de uma realidade espiritual. O vínculo entre dois seres não se desfaz com a morte.
É a memória afetiva que não se apaga. É o perfume que ainda paira no ar mesmo depois que a flor se foi. Quando lembramos de alguém que partiu e sentimos saudade, estamos estabelecendo uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual, reafirmando que aquele amor continua a nos nutrir. Quando a morte se aproxima e leva alguém que amamos, a primeira reação natural é enxergar apenas a perda. O olhar humano, limitado ao plano físico, sente como se uma porta tivesse se fechado para sempre. Mas o Espiritismo nos convida a ampliar essa visão, a olhar além da matéria e compreender que a partida não é um ponto final, mas uma vírgula na história da alma. O corpo pode ter cessado sua função, mas o espírito, essência imortal, segue vivo, consciente e ligado àqueles que ama. Essa certeza muda tudo, porque transforma o desespero em esperança e a dor em busca de compreensão. O olhar espírita não elimina o sofrimento, mas dá direção a ele. Enquanto a visão materialista nos aprisiona na ideia de perda definitiva, a visão espiritual nos liberta para compreender que há continuidade, que a alma segue aprendendo e que o amor não conhece fronteiras. Essa perspectiva é uma chave que abre portas internas, trazendo serenidade mesmo nos momentos de maior dor. Quando a morte acontece, a sensação imediata é de ruptura. Parece que uma parede intransponível se ergue entre nós e aquele que partiu. Porém, o Espiritismo revela que essa separação é apenas aparente. A vida material e a vida espiritual não são mundos distantes e desconexos, mas planos que coexistem e se interpenetram de maneira constante. O que muda é apenas a forma de percebermos essa realidade. Enquanto os olhos físicos não conseguem mais ver, o coração é capaz de sentir. Essa ligação não se limita ao campo da lembrança. O pensamento é uma força viva, uma energia que alcança o espírito amado onde quer que ele esteja. Cada vez que pensamos em alguém que partiu, estabelecemos um contato real, enviamos vibrações que chegam até ele como ondas de afeto. Não é imaginação, é uma lei natural. Do mesmo modo, aquele que partiu também pensa em nós e, quando autorizado pelas leis divinas, encontra formas sutis de nos inspirar, proteger e até mesmo consolar em momentos de dor. O luto costuma ser visto apenas como um fardo humano, uma dor que precisa ser suportada até que o tempo faça seu trabalho. Porém, o Espiritismo nos mostra que o luto é muito mais do que um estado emocional passageiro. É uma jornada espiritual. Não é apenas o momento em que enfrentamos a ausência de alguém que partiu, mas um caminho que nos obriga a olhar para dentro, a questionar o sentido da vida e a fortalecer nossa fé. O luto é um mestre silencioso, que ensina lições que nenhum livro poderia ensinar, porque fala diretamente à experiência mais profunda da alma. No chão da perda que descobrimos forças que jamais imaginávamos ter. Cada lágrima que cai não é apenas expressão de tristeza, mas também um convite a fortalecer a fé. O que antes era vazio se converte em espaço para crescimento. Não porque a saudade deixa de existir, mas porque o amor que permanece nos obriga a continuar caminhando. Essa continuidade é, em si mesma, uma vitória espiritual. Quando o coração mergulha no luto, a primeira sensação é a de um abismo intransponível entre quem ficou e quem partiu. A ausência parece absoluta, como se não houvesse mais meio de contato. Porém, o Espiritismo nos ensina que existe uma ponte invisível que une esses dois mundos: a prece. A oração sincera, nascida da alma, tem o poder de atravessar dimensões, alcançando os espíritos que amamos e trazendo de volta para nós o consolo de sua presença em vibração. É uma via de mão dupla, um fluxo contínuo de energia e amor que jamais se perde no vazio. A primeira reação diante da perda é acreditar que a dor nos enfraquece. E, de fato, nos primeiros momentos do luto, é exatamente isso que acontece. Porém, dentro dessa experiência de fragilidade, nasce também a semente da transformação. A dor, quando acolhida e compreendida à luz do Espiritismo, não precisa ser apenas peso. Ela pode se tornar impulso, caminho, força que ergue o espírito para um novo patamar de entendimento e resiliência.
Há momentos em que, mesmo em meio à dor do luto, sentimos algo inexplicável. Um arrepio súbito, um pensamento que surge do nada, uma lembrança que parece ter sido soprada ao coração. O Espiritismo nos mostra que, muitas vezes, trata-se da presença silenciosa de quem partiu. O espírito que amamos pode não estar mais visível aos nossos olhos, mas continua próximo, ligado por vibrações sutis que nos alcançam nos instantes mais inesperados. A linguagem dos homens é feita de sons, palavras e gestos. Mas a linguagem das almas transcende qualquer barreira física, cultural ou temporal. Essa linguagem é a prece. Quando oramos, não importa em que idioma, não importa quais palavras escolhemos, porque o que realmente alcança o plano espiritual é a vibração íntima que carregamos dentro de nós. Quando pensamos em consolo, normalmente imaginamos apenas o alívio que a prece traz para o coração que ficou. Mas o Espiritismo nos ensina que o efeito da oração é duplo. Ela consola quem ora e também quem recebe. O espírito que parte muitas vezes leva consigo lembranças, preocupações e até mesmo saudade dos que ficaram. Ele também pode sentir a dor da separação, porque o laço de amor não desaparece ao atravessar o limiar da vida material. Por isso, a prece que elevamos não é apenas bálsamo para nós, é também alimento para aquele que já se encontra no plano espiritual. Entre todas as dores que o luto provoca, talvez a maior seja a sensação de que nunca mais veremos aquele que partiu. Mas o Espiritismo rompe essa escuridão ao nos revelar que não há Deus eterno, apenas um até breve. A vida espiritual é a verdadeira pátria da alma, e todos nós, cedo ou tarde, retornaremos a ela. Se os laços que nos uniram foram feitos de amor sincero, podemos ter a certeza de que o reencontro é uma lei natural, tão inevitável quanto o nascer do sol depois da noite. Quando estamos em luto, é natural que a oração surja carregada de pedidos. Mas a prece não se limita ao clamor da dor. Ela também pode se tornar um ato profundo de gratidão. E quando conseguimos agradecer, mesmo em meio às lágrimas, estamos demonstrando não apenas fé, mas compreensão de que o amor vivido foi maior do que a morte. Quando a perda se instala, o coração parece mergulhar em sombras densas. É como se o mundo tivesse perdido a cor, como se tudo ao redor tivesse sido coberto por um manto de dor. Mas o Espiritismo nos ensina que, mesmo nas noites mais escuras, existe sempre uma centelha de luz capaz de guiar o espírito em sofrimento. Essa luz não vem de fora, mas nasce dentro de nós quando escolhemos abrir espaço para a fé, para a oração e para a confiança em Deus. O luto é, em muitos momentos, uma experiência solitária. Cada pessoa sente de forma única. Cada coração reage em seu próprio ritmo. E por isso, é comum acreditar que ninguém pode realmente compreender a dor que carregamos. Mas o Espiritismo nos convida a transformar essa solidão em oportunidade de comunhão. Quando escolhemos compartilhar a esperança que nasce da fé, não apenas encontramos forças para nós mesmos, mas também nos tornamos instrumentos de consolo para os outros. Chega um momento em que, depois de tantas reflexões, orações e silêncios transformados em diálogo com o invisível, a alma compreende uma verdade que nenhuma dor consegue apagar. O amor é mais forte que a morte. Quando olhamos para tudo o que vivemos com quem partiu, percebemos que nada se perdeu. As lembranças permanecem, os ensinamentos continuam, a presença ainda se faz sentir. O corpo pode ter retornado ao pó, mas o vínculo permanece intacto, sustentado pela essência imortal da vida espiritual. O Espiritismo nos revela que o amor não é apenas um sentimento humano, mas uma lei divina que rege o universo. É ele que conecta espíritos, que impulsiona a evolução, que constrói pontes entre mundos. A morte não tem poder sobre essa força porque ela não pertence ao campo da matéria, mas ao da eternidade. Por isso, quando o coração aprende a amar de verdade, descobre que não existe separação absoluta. O amor continua agindo, vibrando, transformando, mesmo quando os olhos já não podem contemplar a pessoa amada. Assim, podemos seguir com serenidade, sabendo que a vida é contínua,
que a saudade é prova de amor e que o reencontro é promessa divina. E mesmo diante da maior das dores, a alma pode repousar na certeza que sustenta todo o universo. O amor sempre será mais forte que a morte. Senhor da vida, fonte eterna de amor e luz, neste momento em que a saudade aperta o coração, elevo meus pensamentos a Ti, em busca de consolo e serenidade. Sei que a morte não é fim, mas passagem, e que aqueles que partiram seguem vivos em outro plano, amparados pela Tua misericórdia infinita. Peço, Senhor, que envolvas o Espírito amado em vibrações de paz e luz. Que ele sinta agora o meu carinho sincero, transformado em energia de esperança. Que a saudade que me visita não seja peso, mas prova de que o amor permanece intacto, indestrutível e eterno. Abençoa, Pai, o coração que chora, para que ele encontre forças para prosseguir. Dá-me coragem para transformar lágrimas em preces, lembranças em gratidão e dor em aprendizado. Que a fé seja meu abrigo, e que a certeza da vida imortal seja o farol que ilumina o caminho. Que esta oração alcance aquele que partiu como um abraço de alma para alma. Que ele sinta que não está só, porque meu amor o acompanha, e que eu também não estou só, porque o teu amor me sustenta. Senhor, ajuda-me a compreender que a separação é apenas temporária, e que o reencontro é promessa da vida eterna. Até lá, guarda-nos em tua luz e permite que o amor mais forte que a morte continue sendo a ponte que une nossos corações. Assim seja.